Graças e paz, irmãos. Bom estarmos juntos novamente. Algumas pessoas voltando agora. Como é bom estarmos juntos. Em breve, quem sabe, né? Um número bem maior, em breve. Então, eu quero complementar algumas falas da Paula. No próximo dia 23, nós precisamos nos reunir para decidirmos, ou homologarmos ou não, a diretoria da igreja 2021-2022. Então, precisamos fazer isso porque nós estamos sem assembleia desde janeiro. E precisamos resolver alguns assuntos acerca do cadastro da igreja na conta bancária. Então, vamos fazer no dia 23, nesse momento, ou seja, às 17 horas, já que nós não estamos nos reunindo pela manhã. Então, a minha oração é que você que é da igreja esteja conosco nesse momento. E se você também somente congrega, é bom que esteja conosco. Teremos um momento rápido só para falarmos sobre a diretoria e logo após darmos prosseguimento. Então, estamos encerrando nessa semana a campanha para adquirir a cama da irmã Olívia, cama hospitalar. E pelo que percebemos, essa semana nós completaremos o valor que precisamos. E aí eu quero pedir a você que, se você não contribuiu, contribua. Se você contribuir e puder espalhar, espalhe. Se você contribuir e quiser contribuir de novo, contribua, tá? O nosso intuito é, em breve, estarmos com essa cama comprada para a honra e glória do Senhor, né, na ajuda que precisamos dar à irmã Olívia. Então, a minha oração é que domingo que vem eu esteja aqui dizendo, olha, completamos o dinheiro, né? Eu vou pedir, talvez a Paula, a Elisângela, que já replique no grupo da igreja o aviso aí, o post, né, para que a gente consiga caminhar. A gente está em Atos capítulo 12, nos versos 11 e 12, eu estou falando hoje sobre a consciência de quem sabe o que fazer. Venho falando sobre o tema, né, justificados pela fé, somos pacificados em Cristo, Romanos capítulo 5, verso 1. E no dia 25 de abril eu falei sobre justificados pela fé, somos pacificados em Cristo, exatamente em cima do tema, ou baseado no tema. Na semana passada, eu falei pensando sobre a responsabilidade dos justificados, também no mesmo texto, Romanos capítulo 5, verso 1. E falando hoje sobre a consciência de quem sabe o que fazer. Pela manhã, eu trouxe que Pedro sabia que tinha para onde ir. E igreja é lugar seguro em liberdade diante de oração, né? Aí eu queria trazer o exemplo de uma mãe que é praticamente imperceptível nesse momento, mas a importância dela é muito grande, né? Eu comecei a falar pela manhã a consequência disso, as consequências. E agora à noite eu falarei um pouquinho mais sobre ela em si, falando para as mães, também trazendo para nós, filhos, né, e filhas, e trazendo um grande testemunho. Atos 12, 11 e 12, diz assim: Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos,
onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então, o contexto trouxe pela manhã e rapidamente eu trago para vocês novamente agora. Pedro estava preso exatamente por causa da pregação do Evangelho. Herodes resolve maltratar a igreja, manda matar Tiago, né? Vocês se lembram de Tiago? Pedro, Tiago e João eram os três que mais estavam com Jesus nos momentos mais difíceis para ele, mais importantes, né? E Tiago é decapitado nesse momento, Pedro é preso, a igreja está orando por Pedro, né? E o detalhe é muito pequeno, quase imperceptível, mas de uma consequência muito grande. Quando eu falo da consciência de quem sabe o que fazer, eu falo de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, né? Essa mulher, ela aparece uma única vez no Novo Testamento, e ela é citada exatamente como é citada aqui, né? Maria, mãe de João, também chamado Marcos. A história dessa mulher, ela não é registrada, mas, como é que eu diria? Muitas conjecturas acontecem por causa dela. Por exemplo, quando se fala de Maria, mãe de João chamado Marcos, a gente percebe que se fala de uma casa, tá? Aqui a igreja se reunia. Tudo indica que era uma casa grande, porque muitas pessoas estavam ali, tá? Possivelmente, esse João Marcos aqui seja o Marcos, escritor do Evangelho de Marcos. E aqui possivelmente, e aí é conjectura, nada é provado, como é que eu diria? A tradição relata que possivelmente aqui tenha sido o lugar da última Páscoa que Jesus Cristo traz registrada, né? Ou seja, momento em que ele também instaura a ceia, tá? Também aqui tudo indica, né, a tradição traz que, além do cenáculo onde foi instaurada a ceia, essa casa foi o lugar onde a igreja estava quando da descida do Espírito Santo. E aí eu quero dizer para vocês que aqui é nada provado, tudo conjecturado, né, trazido por tradição. Tudo indica que Maria era uma mulher que tinha posses, possivelmente viúva, o texto não relata sobre seu marido, possivelmente viúva, né, e de posse. Por exemplo, você percebe que aqui tinha uma empregada chamada Rode, e que de repente quando Pedro se aproxima, ele bate na porta, né, e ela sai para atender, está lá em Atos capítulo 12, verso 25, tá? E, aliás, mais abaixo um pouco, né? Aliás, mais em cima, né? Atos 12, 14, porque eu não anotei, deixa eu ver aqui. Eu quero trazer exatamente o texto que a empregada sai para atender, e ela percebe que é Pedro, e aí ela sai para avisar que é Pedro, e quando ela sai abismada exatamente porque reconheceu Pedro, né? Ou seja, tudo indica que Pedro já a conhecia há algum tempo. Isso está no versículo 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Verso 14. Ao reconhecer a voz de Pedro, perceba que ela reconheceu a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Então tudo indica que Pedro já conhecia essa mulher, né? E, ou seja, estava acostumado a estar em reunião ali. Por que estou citando isso tudo, irmãos? Porque Maria coloca a sua vida em prol da obra e seus bens a serviço da missão, tá?
alguém que passa praticamente imperceptível, alguém que é identificada pelo nome do filho, né? Mas a gente percebe aqui como a história anda através de Maria, tá? Se a gente leva em conta que Jesus Cristo esteve, que a casa dela é o cenáculo, eu estive neste lugar quando estive em Israel, né? E o guia falou, a tradição conta toda a história, né? Todas as vezes que a gente lê sobre isso, alguns comentaristas deixam claro que é a tradição quem diz, a história não comprova, né? Mas eu ouço isso desde a década de 1980, quando eu me converti, na década de 90, quando eu estive em Israel, né? Então percebam, se realmente aquele lugar foi o lugar do cenáculo, tudo indica que João, que era o nome dele, o nome Marcos era um nome identificado pelos romanos, tá? Era um codinome. Nesse sentido, tudo indica que João Marcos esteve também nesse momento, possivelmente de longe, vendo, né? Ainda muito novo, mas tudo indica que ele participou desse momento. Há uma percepção de que João Marcos estava também na missão dos 70. Então, se isso tudo for verdade, essa mulher entra com um legado muito grande que eu vou falar já já. Tá? Lucas, capítulo 12, nos versos 13 a 21, quando Jesus Cristo é interrompido por alguém que diz a ele, no verso 13, Lucas 12, 13, mestre, disse a meu irmão que divida a herança comigo. E aí Jesus olha para ele e questiona, quem me constituiu juiz sobre isso? Né? E ele conta a parábola do rico insensato, e simplesmente ele fala para aquele homem. Quando ele conta a parábola, ele traz para aquele homem, né, a fala do próprio Deus, falando para aquele homem: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, veja que a fala de Jesus aqui traz para que nós não nos baseemos nos nossos títulos, nas nossas riquezas, nos nossos bens. Por que você traz esse texto, Emilson? Porque eu entendo claramente que Maria entendeu isso. Claramente. Em Mateus capítulo 6, nos versos 21 e 22, um texto que eu falo sempre, trago sempre, né? Jesus Cristo diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A minha questão aqui nesse momento é: onde estava o tesouro de Maria? Alguém que tem posses e diante da igreja abre a sua casa e coloca as suas posses para a própria igreja, né? A ponto de ter reuniões lá e até os seus empregados servem à própria igreja. E aqui eu quero entender também que essa mulher, Rode, ela também era do corpo. O fato é que Maria ela sabia o que estava fazendo. Quando Jesus olha para nós e diz: não acumule posses, porque onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Ele está sendo claro para nós, né? Eu tenho perguntado nessas últimas semanas: qual é a sua parte na missão? Então, essa mãe, né, eu trago ela exatamente
pela identificação dela aqui, Maria, mãe de João, chamado Marcos, né? Ela vem como mãe, e eu entendo que ela foi muito importante na vida da igreja nesse sentido. Atos 4, versos 32 a 37, Atos 4, 32 a 37, a gente tem uma outra informação importante aí, né? Eu quero falar nos versos 34 e dos versos 34 a 36, né? Aqui é aquela parte que o texto bíblico diz que a igreja andava em comunhão, né? As pessoas vendiam as suas posses e depositavam aos pés dos apóstolos. Há uma teoria de que eles faziam assim porque pensavam que Jesus Cristo ia voltar logo, por isso eles não precisavam de nada. O fato é que no verso 34, Atos 4, 34, diz assim: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. No verso 36 tem uma informação importante aqui, tá? A Bíblia traz o nome de Barnabé, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé aqui é o mesmo Barnabé natural de Chipre, que foi motivo de uma linda música dos anos 1980, e que foi companheiro de de Paulo nas missões, né? Nas andanças de Paulo, pregando o Evangelho. Ele é identificado como primo de Barnabé em Colossenses capítulo 4, verso 10. Né? Estudos dizem que alguns textos trazem Barnabé como primo e outros textos como tio. Se Barnabé era tio de João Marcos, então Barnabé era irmão de Maria, do texto de Atos capítulo 12, no verso 12. Tá? Se era primo, ele era primo de alguma forma de Maria, né? Nesse sentido também. Então, era da mesma família, e a gente percebe que o coração de Maria exposto à obra é o mesmo sentimento, ou o mesmo coração do Barnabé, porque ele também expõe. E se o bem que Barnabé coloca aqui foi bem de família, foi de acordo exatamente com o que Maria pensava também. Tá? Então a gente percebe aqui uma família aos pés do Senhor. Tá? A gente entende claramente, quando eu digo a gente, eu estou dizendo, eu entendo que aqui é importante entendermos que os nossos bens precisam estar a serviço da missão. Tá? Uma vez, isso faz muitos anos, né? Muitos anos mesmo, talvez mais de 20, eu brinquei com um irmão, né? Que tinha um adesivo no vidro do carro dele, né? Ele dizia assim, propriedade de Jesus. E eu, brincando, pedi uma carona a ele, né? Ele foi me explicar porque não podia me levar, e eu disse para ele, mas esse carro é meu também. Né? E ele começou a rir, eu disse, está aí no adesivo, ele é propriedade de Jesus, eu sou irmão de Jesus, então o carro passa a ser meu também. Essa brincadeira, ela é uma forma de entendermos, né, que na realidade deveria funcionar assim. Né? Mas, apesar de nossos comportamentos, nossas falas serem nesse sentido, a grande maioria de nós não vive como deveria viver a igreja de Deus. Né? A grande maioria de nós vê o mais necessitado e, infelizmente, não ajuda. Tá? Então, aqui eu percebo o legado de Maria para a igreja de Cristo. Mas como mãe, ela traz um legado muito maior. Não é à toa
que ela é chamada Maria, mãe de João, também chamado Marcos. A tradução original é cognado Marcos, tá? A palavra João, tanto no hebraico como no grego, quer dizer a quem Jeová graciosamente deu. Perceba, Maria era o presente, aliás, João era o presente de Deus para Maria, e por isso ela coloca o nome dele de João. Por que você sabe disso, Emilson? Porque para o povo judeu, nome é personalidade. Tá? Então, o povo judeu não coloca nome em filho à toa. Né? Pensa aí. Né? Essa semana eu li uma reportagem de um pai que colocou o nome do filho, a mãe não gostou, mas ele foi escondido ao cartório e colocou o nome do filho, misturou os 3 jogadores mais famosos do Flamengo, chegou lá e colocou. Judeu não faz assim, irmãos. Judeu entende claramente que nome é personalidade. E assim, é interessante isso, porque quando eu e Heloísa pensamos nos nomes dos nossos filhos, nós pensamos exatamente como eles deveriam ser, né? E eu lembro que o nome de Emanuel não era para ser Emanuel, nós mudamos por causa de um assalto que nós sofremos, né? Nós estávamos na igreja, era um domingo, nós fomos para a igreja, e quando nós saímos da igreja, eu disse a Elô, vamos dar uma passadinha na casa da tua mãe, a gente almoça, descansa um pouco e depois vai para casa, né? E aí já era Deus resguardando a gente. A gente foi para a casa de Dona Nina, almoçou, descansou, e de tardezinha fui para casa, para vir à noite para a igreja. E quando nós chegamos em casa, eram umas 3h30, 4 da tarde, a casa tinha sido arrombada e tinham levado o que podiam levar, né? Elô estava com 5 meses de gravidez de Emanuel, e foi um momento muito difícil, ela passou a ter gravidez de risco, nós tivemos que mudar da casa, foi um momento muito atribulado, e aí nós pensamos, porque Emanuel ficou até o finalzinho ali tranquilo, né? E aí o nome dele vai ser Emanuel, porque Deus está conosco, nós vencemos, né? E a gente, tanto com Gabriel quanto com Israel, e a gente ainda às vezes comenta com eles, né? Realmente vocês fazem jus ao nome de vocês. Para judeu funciona assim. Quando Maria botou o nome de João, botou porque sabia que João era presente gracioso de Deus. Deus me deu ele graciosamente. Ele passa a ser um presente também para a igreja. E aqui eu quero referenciar outra mãe. A mãe do pastor Martin Luther King, né? Alberta Christine, ela questionada por um repórter uma vez, quando ele pergunta para ela, deixa eu ver aqui a pergunta é, qual era o segredo da educação que ela dera ao filho, né, para que ele fosse a bênção que foi para os Estados Unidos? E a mãe simplesmente respondeu, procurei dar-lhe raízes e asas. Essa é uma resposta que está registrada. Procurei dar-lhe raízes e asas. Me faz lembrar o Salmo 127, nos versos 1 a 7. O salmista diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E aí, preste atenção no que o salmista diz no verso 5. Como é feliz o homem que tem a sua aljava, a sua bolsa de flechas cheia deles,
não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Ou seja, muitos filhos é uma bênção, viu? Toda vez que você precisar, você tem eles para proteger você, tá? Nesse sentido, eu quero destacar que família que não tenha o Senhor como construtor tem problemas. Eu não estou falando de religião. Famílias que entendem que podem conviver sem a ajuda do Senhor têm problemas. Tem problemas. Tá? É inútil trabalhar. O que quer dizer isso? Né? Quantos de nós trabalhamos dias após dias, cansados, fadigados, e não sabemos para onde vamos, nem de onde vimos, né? Ou viemos nesse sentido. Como conviver com o cansaço, com a fadiga que não tem sentido? Filho é bênção. E Maria sabia disso. Marcos aparece em alguns textos no Novo Testamento. Veja, Atos 12, verso 25. Ele acompanha Barnabé e Paulo na missão, né? É Barnabé que insere ele nessa história, que apresenta ele a Marcos. Tudo indica, aliás, a Paulo, tudo indica que essa negociação foi feita nessa casa, na casa de Maria, tá? Atos 13, capítulo 5, ele é inserido na viagem com Paulo e Barnabé. Em Atos 13, capítulo 13, verso 13, ele, por algum motivo, ninguém sabe, ele simplesmente abandonou a viagem e voltou para Jerusalém. Era uma família de Jerusalém, certo? Em Atos capítulo 5, nos versos 38 a 41, a gente tem um desentendimento de Barnabé e Paulo por causa de João Marcos, e aí eles se dividem. Barnabé sai com João Marcos e Paulo sai com Silas. Deixa eu ver. Sim, com Silas. Atos capítulo 5, nos versos 38 a 41. Mas olha só, aqui é uma grande confusão entre Marcos, aliás, entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Mas o texto bíblico relata que Pedro batizou, aliás, que Pedro fala ao povo da igreja no momento sobre saudação que Marcos envia, né? Diz assim, Pedro, capítulo 5, verso 13, 1 Pedro, quero dizer, aquele que está em Babilônia, ou aquela que está em Babilônia, tudo indica que a igreja que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, é chamado de meu filho, tá? Tudo indica aqui que Pedro batizou Marcos, porque é chamado de meu filho, era como se fosse discípulo de Pedro. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, Paulo fala sobre Marcos. Depois dessa confusão toda, ele aparece aqui em 2 Timóteo 4, 11, quando Paulo diz a Timóteo, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ou seja, já tinha havido aqui possivelmente uma conversa, um acerto de contas, né? Eles estavam amigos. A gente tem mais alguns detalhes nesse sentido, né? Mas eu quero trazer Filemão nos versos 21 a 25, já encerrando. Filemão 21 a 25, quando a fala é bem direta acerca disso. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Olha a fala do Paulo. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo, envia saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Marcos aqui é chamado de cooperador de Paulo. Irmãos,
Nesse sentido, ele continua: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Percebam, esse legado aqui quem deixou foi essa mãe. Alguém que é quase imperceptível, alguém citado apenas num texto assim, tipo Maria, mãe de João, chamado Marcos, esse codinome Marcos, né? Qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, irmãos? Porque eu tenho visto que às vezes nós brigamos muito por coisas nossas, né? Para conseguir o que queremos, né? Para fazer o que nos apraz, para trazer aquilo que é bom para nós. Às vezes nós lutamos politicamente por coisas que são materiais, né? Por títulos, por bens, né? Mas o que vamos deixar, né? O que vamos deixar? Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho lido algumas matérias sobre as consequências das pessoas que contraíram Covid-19. E vocês sabiam que tem pessoas morrendo depois de 6 meses de curados? 6 meses. Né? Mas as consequências são drásticas. Né? E essa semana eu me peguei numa estatística alta de pessoas que contraíram Covid, foram para casa, mas têm sequelas graves do coração por causa da Covid-19. E aí eu fiquei pensando, né? Porque tudo que está ligado com o coração está comigo, não tem por onde não. É cardia na veia mesmo, né? Então, nesse sentido, eu fiquei pensando, que legado eu deixo para os meus filhos? Qual é o legado que eu deixo para a Betânia? Qual é o legado que eu deixo para aqueles que caminham comigo? Eu tenho pensado nisso, né? Veja como essa mulher é alguém que aparece, Maria, mãe de Marcos, né? Alguém que, aí você entra com o contexto da época, você entra com um bocado de informações aí, literárias inclusive, era mulher, a época, toda essa história, né? Mas ela imperceptivelmente aparece, ou quase imperceptivelmente, mas deixa um legado tremendo, porque na casa dela funcionava a igreja de Cristo. Na casa dela funcionava a igreja de Cristo. Eu não estou falando de denominação, estou falando, aqui se reuniu o povo. Aqui tem uma história interessante, né? O povo está orando, clamando pela vida do Pedro. Pedro é liberto pelo Senhor, meio extasiado, chega na casa, a empregada vai e atende, né? Nem sequer vê, conhece pelo nome, corre lá para dentro, o Pedro está aí, o povo diz, não, é impossível, não é o Pedro, deve ser o anjo dele, né? Diz assim, é o anjo da guarda do Pedro que está aí, né? E o Pedro, cara, abre a porta aqui, sou eu. E aí Pedro chega e conta o que Deus fez. Eu imagino aquele povo naquele momento, e Maria estava ali. Era ali que se reunia. Se for verdade que era ali o cenáculo, se for verdade que foi ali a descida do Espírito Santo, imagina só, talvez essa mulher tivesse dito assim, o que eu tenho está aqui para vocês. Vocês podem fazer o que quiser. E eu quero fechar como? Eu quero fechar porque aqui era passivo de morte, irmãos. Aqui tem hospitalidade e coragem, né? Aqui não só tem, eu abro a minha casa para vocês, tem, eu posso até morrer, mas abro a minha casa para vocês. Eu posso até ser presa, podem confiscar tudo meu, mas eu abro a minha casa para vocês. Tudo que eu tenho é de vocês. É isso que está aqui. Isso é um legado muito grande. Um legado maior ainda é simplesmente ter dado testemunho de Cristo ao Filho e ver o Filho crescer, se tornar um dos líderes. Falo assim porque ele caminhou
com Paulo e Barnabé. Ele viu muitas coisas nessa história. Talvez ele tenha ficado com medo das experiências, né? E tenha fugido, voltado para Jerusalém com medo. O texto não relata. A gente está falando sempre de talvez, né? Mas o legado dessa mãe aqui é tremendo, irmãos. Eu queria instigar a você que está aqui, que é mãe, que é pai, que é filho, que é filha, né? A você que está nos vendo nesse momento, que vai nos ver depois, né? Eu queria instigar para você pensar no legado que você quer deixar para a Igreja de Cristo. Qual é o legado? Qual é a sua parte nessa história? Eu tenho pensado sobre isso. Tenho pensado. E a minha oração é que entendamos que nós não precisamos aparecer. Nós não precisamos aparecer. Sabe, eu queria, sei lá, se nos anais, na história da Igreja de Cristo no futuro tiver assim, porque Mildson, que foi isso, somente isso, tá bom para mim, contanto que eu claramente entenda qual é a missão de Cristo para mim. A missão eu sei, a missão da igreja, mas o que Ele quer me fazer comigo dentro dessa missão. Essa é a minha oração para cada um de nós. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, Senhor, por textos tão simples, que por serem tão simples, talvez a gente passe os olhos tão rápido, tão rápido. Eu tentei pesquisar sobre essa mulher. Os comentaristas não falam sobre ela. Os comentários, eles focam na volta de Pedro ao seio da igreja, a reunião da congregação. Eles praticamente não falam de Maria. Eu tentei procurar na internet, mas quase ninguém fala de Maria, poucos comentaristas. Realmente não tem notícia dessa mulher. Mas que legado, que legado. Somente Tu sabes, Senhor. Nós conjecturamos, mas se foi verdade que ali estava o cenáculo, se foi verdade que ali esteve Jesus Cristo, na sua última Páscoa, implantando a ceia com os seus discípulos, foi ali que Ele se despiu e disse: não deve ser assim entre vocês, eu vou lavar os pés de vocês para mostrar para vocês como é que deve ser. Vocês não vão entender nada do que eu fiz, mas eu estou fazendo para que vocês entendam que eu sou um mestre, e vocês precisam fazer isso uns com os outros. Aquele foi o cenário. Se aquele foi o cenário, a casa foi cedida por essa mulher. O legado dado através do seu filho. Se o João, codinome Marcos, foi realmente o autor do Evangelho de Marcos, é algo que está para a posteridade. Aquela mulher simplesmente disse: o Senhor me concedeu, o nome dele é João, fui agraciada com ele. Aquela mulher certamente testemunhou, testificou. O Barnabé, o Marcos, vem da tribo de Levi, tribo de sacerdotes, de gente que cuidava do templo, gente que sacrificava, gente que louvava, que adorava. Aquela mulher trouxe um legado tremendo para a igreja de Deus. É simplesmente identificada como Maria, mãe de João, chamado ou também chamado Marcos. Mas ela é um exemplo tremendo para nós. Simples, quase imperceptível, para que nós entendamos que o Evangelho é simples e não precisa de muito show, muitas luzes. É simples e passa transformando vida
conforme vento que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Vidas que são transformadas simplesmente e vão espalhando o perfume do Evangelho por onde passam, de forma quase imperceptível. Obrigado, Senhor. Que nós reflitamos em cima de tudo isso, baseados nisso tudo, e que entendamos que é assim que o Evangelho funciona. A minha oração agora é que nós saibamos o que o Senhor quer de nós. Qual é a minha parte nisso tudo? E que cada um de nós esteja perguntando: qual é a minha parte nisso tudo? Para que estamos aqui? Para que o amor de Deus foi derramado em meu coração? Para que eu fui restaurado, redimido, lavado, transformado? Para que a cruz em minha vida? Para que minha amizade com Deus foi restaurada? Para que? Tantos para quês, como eu falei pela manhã, e como eu gosto de brincar. Para que estamos aqui? Qual é o nosso legado? Que o Senhor nos leve pensando sobre isso. Que o Senhor nos dê uma semana transformadora. Que o Senhor ministre as nossas mentes, lugar do pensamento de Deus, e aos nossos corações, altar do Senhor, trono do Senhor em nós. Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Que o Senhor fale claramente aos nossos espíritos, ao meu espírito, ao espírito de cada um que está aqui, ao espírito de cada um que está me vendo. Que o Senhor nos faça saber qual é a nossa parte. Que o seu amor, a sua graça e a sua unção estejam com todos nós. Que o Senhor faça resplandecer sempre o seu rosto sobre nós. E andando, simplesmente andando, nós sejamos sejamos igreja de Cristo, distribuindo o perfume do Salvador para a honra e glória dele. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, uma semana abençoada no Senhor para nós que estamos na presença, para você que está na presença do Senhor aí pela internet, você que está no Facebook, no Instagram. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça sempre resplandecer o rosto dele sobre ti. Deus abençoe todos nós.